Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, como sempre, implorando, suplicando, dá aquela moral, se inscreve no canal, comenta, compartilha, manda a sua sugestão, quem você quer aqui na mesa. E você, que tem aí sua história, algo pra falar, chama a gente. Aqui, ó, Instagram do Conta Aqui, @Conta Aqui, podcast oficial. Você manda um direct pra gente e manda parte da tua história e a gente faz uma parceria. Agora lembra, gente, parceria, entendeu? Muita gente entra em contato achando só que é só chegar e fazer, mas tem uma estrutura, ok? E como sempre eu preciso e necessito agradecer aos estúdios BK. Fala, Lucas! A voz que todo mundo já conhece. Tudo bem, Lucas? Tranquilo? Tranquilidade sempre. Gente, hoje o Conta Aqui ele é totalmente especial. Não é especial de Natal, não, né? Hoje o Conta Aqui é diferente. Eu tô aqui na mesa sozinho. Já é. A gente tá em 56 episódios. E é a terceira vez que eu tenho situações de cancelamento de convidado, que é algo totalmente natural. As pessoas têm seus compromissos, suas agendas. Acontecem situações adversas. E geralmente, quando acontece um cancelamento de convidado, eu cancelo a gravação, né? Teve o dia que eu tive o privilégio de colocar o Lucas e o Pedro aqui, que foi um improviso muito bom, deu um caldo muito bacana o papo, a conversa, aquela conversa muito importante sobre Batman e Super-Homem, né? Sobre os super-heróis, sobre a série The Boys, né? The Boys, que eu ainda vou assistir, né? Foi bacana. Mas aí eu tava pensando, cheguei aqui, descobri que o convidado não ia vir, pensei, por que fazer? Por que não fazer? Fazer lá o. E vou tentar trabalhar com você a partir de alguns pensamentos. O primeiro é sobre sonhos, né? O Conta Aqui nasceu a partir do dia que eu fui a um podcast, eu fui convidado para participar de um podcast, o Raiz Gospel. E enquanto eu estava ali participando do podcast, por algumas vezes as pessoas que conversavam comigo diziam assim, poxa, o senhor é dinâmico, tanto é que foi um podcast de 3 horas e meia. Eles disseram, foi o nosso maior podcast de tempo, e foi ao vivo, era um podcast ao vivo, a enquete não parava, as pessoas falando, e o rapaz que coordenava lá dizia assim, o senhor tem muito conteúdo, e tem muito assunto, e não acabava, e eu conversando, batendo papo, nem senti a hora. E quando eu saí daquele estúdio, eu pensei, vou fazer um podcast. Sem conhecer esse universo, sem entender desse mundo. Arrisquei, fiz 2 episódios em outro estúdio, né, com uma boa estrutura, mas sem o tratamento que eu tenho hoje dos estúdios BK, isso é importante que se diga. O estúdio que eu fazia o podcast Conta Aqui não era ruim, viu? As pessoas são gente boa, mas o que eu tenho hoje nos estúdios BK transcendem de verdade. E meu carinho e meu respeito a toda essa equipe. Hoje é o Lucas que está aqui, que me ajuda, mas já passou por aqui o Davi, já passou por aqui a Gabi, já passou muita gente aqui bacana. De uma forma geral, toda a estrutura do estúdio ela é muito favorável para você poder fazer um podcast. A recepção, o que é oferecido para o convidado quando chega, a tranquilidade, um ambiente agradável. Então, eu fiz 2 episódios em um outro estúdio, né? Aí fiquei 5 meses sem gravar. E aí, por bondade de Deus, reencontrei o Bruno. Digo reencontrei porque, na verdade, eu já conheci o Bruno. Ou, na verdade, eu acho que era o Bruno que já me conhecia, porque quando eu fui falar com ele, ele falou assim, o senhor não lembra de mim, mas há 20 e poucos anos atrás aconteceu isso, e nós voltamos a fazer o podcast. E o sonho nasceu. E quando o sonho nasce, você tem que entender que só você tem esse sonho. Não espere que ninguém sonhe isso por você. Não espere que de primeiro pronto alguém vai investir, vai bancar. Nós estamos no episódio 58 e até hoje não temos um patrocínio. Por quê? Porque as pessoas não acreditam. Vão acreditar a hora que tiver tantas milhões de visualizações e tantas milhões de seguidores. Aí as pessoas querem, porque elas também querem se beneficiar. E é justo. Então o sonho é uma coisa sua. E eu sempre entendi que quando você tem um sonho, você tem que saber filtrar quem está próximo a você.
Alguns dias atrás, uma pessoa entrou em contato comigo pelo direct, pediu para participar do Conta Aqui. Eu dei a oportunidade, a pessoa veio aqui, gravamos o Conta Aqui. O Lucas é testemunha que todo convidado que a gente convida, eu faço algumas considerações antes de começar as gravações. Eu pergunto, tem algum assunto que você não quer que fale? Não é isso, Lucas? Não é assim que eu falo? Tem algum assunto que você não quer que eu fale? Aí a pessoa, não, fica à vontade, tá de boa. Aí eu falei, ó, e outra coisa, eu às vezes faço algumas perguntas em tom mais idiota, eu uso essa expressão, mais idiota, para que as pessoas fiquem sabendo o que vai acontecer, né? Eu me lembro, Lucas, no meu primeiro episódio do Conta Aqui, eu conversei com o Alex Wigner. O Alex Wigner é um pastor e ele, há mais de 17 anos atrás, existe uma deputada federal que hoje se encontra presa chamada Flor de Lis. Ela foi acusada de matar o próprio marido. E há mais de 17 anos atrás, antes dela ser deputada, antes dela ser famosa, esse pastor, Lucas, denunciou essa mulher. E quando ele fez a denúncia, ele foi taxado de preconceituoso, de mentiroso, entendeu? Então eu trouxe ele, porque estava no auge do julgamento dela, só que no bastidor eu combinei com ele o seguinte, falei assim, Alex, eu vou te interromper, eu vou fazer a pergunta, vou dar a resposta e vou te interromper. Para quê? Para que você tenha a chance de ser convidado para participar de coisas maiores do que o meu podcast, entendeu? Então foi tudo combinado. Meu irmão, ele sabia. Eu recebi uma enxurrada de comentários do tipo, cara, você não deixa a pessoa falar, você é mal educado. Beleza, ninguém sabia que tinha sido combinado. Então tudo que a gente faz aqui, ou quase tudo, é previamente falado, ou seja, o convidado dele fica à vontade, mas antes ele foi perguntado a ele, você quer conversar sobre algum assunto que você não quer falar? Se ele falar, tá tranquilo, o Lucas aperta o play ali, né, Lucas? E a gente vai embora. A pessoa veio, falou, deixei à vontade, dei a ela a oportunidade dela falar. Aí a gente entra no processo de edição e entra no processo de colocar na plataforma. Uma semana depois, Lucas, a pessoa entra em contato comigo, tarde da noite, desculpa pelo horário, mas eu queria ver com você a possibilidade de você editar aquele trecho em que eu falei tal coisa e não sei o quê. Aí eu falei assim, impossível. Ela, como assim é impossível? Aí eu fui abrir um parênteses. Impossível, aspas, se você pagar. Entendeu? Se você pagar pelo serviço, Lucas? Você paga pelo serviço, eu vou ter que tirar o episódio do ar, vou ter que fazer tudo de novo, vou ter que fazer uma nova edição. Isso tem o quê? Tempo e trabalho de profissional. Concorda, Lucas? A pessoa, no primeiro momento, Lucas, aceitou, sabe? Mas o que foi engraçado dessa história? Aí a pessoa falou assim, não, mas vem cá. Se eu fizer, você vai me dar nota fiscal? Eu falei, não. Como assim você não vai dar nota fiscal? Eu falei, não vou dar. Não, porque aí eu consigo me ressarcir. Ou seja, a pessoa não queria tomar prejuízo, não, entendeu? Eu tinha que tomar prejuízo, Lucas. Mas ela não podia tomar prejuízo. Aí eu tentando contornar assim de uma forma educada, sabe? Eu assim, lamento muito profundamente, ir embora. Aí eu tentei explicar para a pessoa que aquele assunto não era para ser colocado daquela forma, eu expliquei. Porque uma vez aconteceu de um camarada falar aqui mal da mulher dele, da ex-mulher no caso, ele falou assim, quando a minha ex-mulher largou, eu fui morar na rua, não sei o que e tal. Aí o podcast foi pro ar na quinta-feira, quando era quinta-feira. No domingo, meio-dia, a mulher me liga. A mulher achou meu telefone e me ligou. Ó, o senhor tem que ouvir o outro lado. Aí eu, que outro lado? Eu sou a ex-mulher do fulano. Entendeu? Eu falei, mas ele falou o nome da senhora? Não, eu falei, se a senhora se expor é pior, né? Ele falou ex-mulher. A gente não sabe quanta ex-mulher ele teve. Ah, mas a minha família falou, mas quem é a tua família comparada a um universo de YouTube? Você tá pegando um problema interno e tá se expondo sem necessidade. Aí a mulher, a ficha dela caiu, ficou quieta na dela. Essa outra pessoa, falei, querida, essa pessoa que tá reclamando da sua fala tá dentro de um universo pequeno aí. A proporcionalidade, você não falou o nome de ninguém, você disse aleatório. Rapaz, a pessoa ficou, aí eu virei assim, então só você pagando. Ela falou assim, mas aí não vai ter nota fiscal não. Como é que pode não ter uma nota fiscal? Eu não consigo entender não ter uma nota fiscal. Eu falei, eu também não consigo entender. Essa coisa só tá fazendo. Então, não entender por não entender, fica os dois no prejuízo.
Mas aí, aonde que eu tô querendo chegar contando essa pequena história, Lucas? O sonho é meu, entendeu? Eu que tô sonhando. Eu que tô com um projeto de um podcast que vai acontecer. Ele tá acontecendo, mas ele ainda não é. Ele ainda não é um flow, ainda não é um inteligência limitada, ainda não é um podpar. Ele é o conta aqui, tá crescendo. Então não posso esperar que as pessoas entendam todo esse contexto da maneira como a gente faz o podcast aqui, que a gente brinca, que eu interajo com o Lucas, que eu interrompo o convidado, que eu não deixo o convidado falar, até porque eu quero que esse convidado volte, então fica assunto faltando para poder complementar, porque o sonho é meu, eu que tenho essa visão. O Lucas tá aqui, ele é a minha prova viva, eu não trago nada anotado, não vem nenhum script, é tudo no improviso, mas não é improviso do improvisado, é o improviso do raciocínio. Tipo, pô, essa pessoa tem conteúdo. Eu já trouxe convidados aqui mais de uma vez. Por quê? A pessoa tem tanto conteúdo que eu, de propósito, eu seguro. Quando ela volta, eu falo, da última vez que você veio aqui, aí eu entro naquele assunto. A pessoa não lembra que eu lembro. Então você aí que está nos assistindo, que tem o seu sonho, o seu objetivo, o seu projeto, não espere que ninguém vá sonhar não, irmão. Eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade. Quando eu tinha 9 anos, surgiu uma pandemia chamada dengue, que hoje é uma gripe que as pessoas têm normalmente. Nessa época eu morava com minha avó Geralda. Minha avó Geralda teve dengue e não podia trabalhar. E ficou doente e perdeu o emprego. Minha avó Geralda então começou a fazer bolinho de aipim para vender. E era eu que descia o Morro da Covanca para vender o bolinho de aipim. Um dia, um coleguinha de rua falou, pô, me dá um bolinho desse aí. Eu abri, era um tabuleiro que botava um paninho, eu abri, ele pegou o bolinho, comeu. Aí ele falou assim, depois eu te pago. Eu falei, não, tem que pagar agora. Não, depois eu te pago. Porque ele mordeu, e eu dei um mole assim, ele mordeu. E passou. E ele nunca me pagou. Lucas, ele nunca me pagou. Passaram-se muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Eu tinha 9 anos. Muitos anos. Eu cresci, casei, tive filhos. Um dia, eu estava no centro de São Gonçalo. Eu vi um carro da polícia parado e 2 policiais fardados. Quando eu olhei, um dos policiais era aquele garoto que havia crescido e virado um homem. O rosto dele continuou a mesma coisa. Eu fui na direção dele e disse, boa tarde. Aí ele, como um policial, né? Boa tarde, cidadão. Eu falei, o senhor não lembra de mim, né? Quando eu falei, não, o senhor lembra de mim, ele botou a mão assim na arma. Eu falei, calma, fica tranquilo. Meu nome é Anderson, ex-morador da Covanca. Vendia bolinho de aipim. O senhor me deve R$1. Aí ele começou a rir, sabe, Lucas? Falei, o senhor me deve R$1. Aí, que isso? Porque aquele bolinho custava R$1 na época. Ele, que isso, rapaz? E eu vim aqui lhe cobrar. Eu vim lhe cobrar R$1. Aí o colega dele falou assim, pô, fulano, tu tá devendo R$1. Esse tempo todo eu falei, pois é, porque ali era o ganha-pão da minha família. E ele foi meter a mão no bolso, ainda era nota, isso quando aconteceu, ainda era aquela nota verde de R$1, ele me deu R$1. O sonho é meu, o sonho é seu. Não espera que ninguém vá sonhar por você. Lute pelo teu sonho e filtra. Não coloca qualquer um nessa mesa, não. Tem gente que me... Eu posso abrir meu celular aqui, um monte de gente que manda, deixa eu participar do Conta Aqui. Aí eu falo, pô, vamos participar sim. Você consegue me ajudar nisso, 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 nisso? Pô, mas aí não. Então, beleza. Porque quando... Minha avó me ensinou o seguinte. Se eu te convido, eu dou banquete. Se você se convida, tu tem que comer o que tá na mesa. Porque foi você que se convidou. Então, quando eu convido alguém, poxa, eu falo, Lucas, faz um cafezinho pra gente lá. Pá, fui eu que convidei. Agora, quando a pessoa se convidou, irmão, você tem como chegar junto aí numa situação aí e tal. Pô, mas aí como é que vai ser? Eu disse, como é que vai ser? Você vai fazer, vai participar, vai ter todo o benefício que um convidado tem, né? Os cortes, tua divulgação, tua publicidade, o que eu chamo de ad eterno, que é o que fica no YouTube pra sempre, né? O que você faz no YouTube hoje vai ficar pra daqui a 100 anos. O vídeo cai do YouTube, ô Lucas? Não, restrição. Diga assim, um vídeo comum no YouTube. Quantos anos existe o YouTube, você sabe? Há quantos anos já existe? O YouTube já existe há quanto tempo? Mais de 20 anos.
Da época dos Beatles já tinha YouTube? Então, tipo assim, existe vídeo no YouTube da época dos Beatles. Que tá lá até hoje, ou foi tirado do ar. Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Existe validade? Não. O vídeo que você põe no YouTube, fazendo a respectiva pesquisa, tu vai achar. Certo ou errado? Então, quando você participa de um podcast, aquilo vai ficar pra sempre lá. Né? Se você era gordo e você emagrecer, vai parecer você gordo, até você fazer um outro podcast magro. Não é assim? Porque vai ficar lá. Então eu falo para as pessoas, a sua participação no Conta Aqui, ela é ad eterno. 2, os cortes que a gente faz, Lucas, você é profissional, pode ser sincero aqui, nós estamos, você tem a liberdade. É ou não é de qualidade os cortes que a gente coloca no Instagram? Não é? Poxa, isso é trabalho. Tem um profissional que faz isso. Então, qual o problema de você entrar numa parceria? Eu não tô te pedindo milhões, pô. Uma parceria normal, viu? Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, que eu já tô encerrando a minha participação hoje no Conta Aqui, que ela é rápida. Eu queria aproveitar esse momento e fazer você que nos assiste a ter um olhar para o Brasil, porque nós estamos em 2024. E 2024 é ano de eleições municipais. Em 2022 eu fui candidato a deputado federal e vivenciei o processo eleitoral. Sempre fui envolvido dos bastidores da política, nunca fui assessor de nenhum político, mas vivi nos bastidores de compreender o processo eleitoral. Nunca fui um cara apático, nunca levantei bandeira de candidato nenhum, nunca fui de A, de B, de C, de D, não. Mas eu sempre tive meu posicionamento e sempre me posicionei. E em 2022 eu decidi vir candidato, né? Não tive o resultado que eu esperava, mas eu entendi. E ao entender, eu percebi que o que a população precisa começar a descobrir é que existe uma máquina. Existem grupos que financeiramente têm estrutura para serem eleitos até se não houvesse eleição. Gente que se torna um deputado, um vereador, um prefeito, um governador, até presidente, não necessariamente porque tem capacidade técnica, por ser pessoa honesta, mas simplesmente porque tem a máquina que o envolve. E você, como eleitor, ainda tem a força do voto. Eu estou vendo muito pré-candidato sem nenhum tipo de posicionamento ou condição técnica de ser vereador e tá com probabilidade de ganhar. Gente que de verdade é vergonhoso ver aquele indivíduo como um pré-candidato a vereador só porque tem tantos mil seguidores, só porque faz dancinha, só porque tem um jargão legal. Mas aí tu vai investigar o cotidiano do indivíduo, o dia a dia, ele não faz nada funcional para a sociedade. E ele não tem nada de proposta real para a sociedade. Esse camarada, depois de ganhar a eleição, ele vai ser mais um dos mesmos que nada fazem. Que é o que a gente vê aí do dia a dia. Olha as cenas deploráveis que a gente tem no Congresso Nacional. O que a gente vê no Congresso Nacional hoje? Deputados que se juntam para aumentar o próprio salário, isso eles aprovam em fração de segundo. Deputados que passam parte do seu mandato lutando para não perder o mandato, então eles estão usando verba pública, dinheiro de imposto, para quê? Para contratar advogado, para ir em audiência, para criar defesa, e não faz nada de benefício para a população, porque ele passa dos seus 4 anos de mandato, mais da metade só se autodefendendo. Cenas patéticas, como a gente viu, de 2 deputados fingindo que iam brigar. Porque, meu irmão, homem de verdade não finge que vai brigar. Ou sai na mão ou não sai na mão. Esse negócio de me segura, na minha terra lá, São Gonçalo, é coisa de outro tipo de gente que eu nem posso falar mais hoje por causa do contexto social atual. Porque aqueles caras, se eles tivessem saído na mão mesmo, eu botei um vídeo na internet sobre isso. Você vê lá na Coreia, no Japão, lá os deputados saem na mão mesmo, Lucas. Lá o deputado dá um karatê no outro, lá voa. Tem um vídeo engraçado, porque eu não sei se é estadual ou federal lá da Coreia, e ela é em formato de arena, né? Então fica um deputado sentado assim atrás do outro. Meu irmão, o cara de cima, ele dá um voador, que pega o cara assim, ó, de nuca assim, ó. Ele sai, aqui fica fingindo. Vem cá que eu te pego, vem, bate aqui. E ninguém faz nada. Aquilo tudo ali é teatro. Pra quê? Que todos os dois ali têm seus públicos.
Para tentar provar que é o mais valente para aumentar a sua popularidade. Mas os dois são frouxos. E os dois nada estão fazendo para o Brasil ou pelo Brasil. É vergonhoso isso. É vergonhoso você dar o seu voto para gente que não cria um projeto de lei que beneficie a população brasileira. Eu já falei isso aqui em podcast, em programa de rádio. A gente se permite, a gente, cidadão brasileiro, se permite ser enganado, ludibriado com um show de Madonna, com carnaval, com um show da Ivete. Nada contra a Madonna, a Ivete ou o carnaval. Só que isso é feito com dinheiro público. Porque se isso fosse feito com dinheiro privado, tava de boa. Isso é feito com dinheiro público. E a gente acha legal. Sua cidade não tem rua asfaltada, não tem transporte, não tem educação, não tem saúde. Mas o prefeito faz no aniversário da cidade, eu tô falando isso para cidades pequenas aí do Brasil, vai ter a festa da cidade, aí o prefeito vai fazer lá uma semana de festa. Aí vai trazer gente famosa, aí a praça vai ficar cheia de gente. Aí você fala assim, poxa, o Gustavo Lima veio aqui de graça. Não, ele não foi de graça, filha. Tu pagou pela ida dele, foi um ingresso. Então, nada contra os artistas. Eu tô citando nomes aqui para fazer as pessoas se permitirem pensar. E muito pré-candidato que não tem nenhum tipo de projeto. Olha a vergonha que está no Rio de Janeiro. Eu vejo todo mundo metendo malho no Eduardo Paes. Que o Eduardo Paes é isso, que o Eduardo Paes é aquilo. Aí você tem 3 pseudos pré-candidatos, que são, teoricamente, oposição ao Eduardo Paes, que juntos os 3 não dá um Eduardo Paes. Não é porque o Eduardo Paes é bom, não. É porque os 3 são ruins demais. Sabe aquela máxima de tipo, o menos pior? Pois é. Porque o Eduardo Paes, ele sabe fazer o jogo. Ele sabe fazer o jogo. Os 3 que não dá um, tecnicamente, são apoiados pelo ex-presidente da República. Esse ex-presidente da República, em vez de reunir os 3, assim, a gente vai pegar de 3, vai fazer um candidato, você vai ser o vice do outro, desse, e você vai ser o secretário. Não, aí vai dividir. A nossa eleição, ela é dividida exatamente por número. Então, se o Eduardo Paes tiver 30% da votação e cada um ali tiver 15, né? Vai dar aí 45, com os 30, 65, tem abstenção, tem voto em branco, então ninguém não fecha esse 100% distribuído em pessoas. Ok? Aí vai para o segundo turno. No segundo turno, o Eduardo Paes vai engolir o que ficar. E não é porque ele é bom. E eu nem tô entrando no mérito, eu tô falando bom em tese mesmo. Mas por quê? Porque eu já falei isso aqui. Pior do que a esquerda no Brasil é uma direita burra, que não sabe fazer acontecer. A direita, em 2018, entrou no cenário político brasileiro de forma avassaladora. 2018 foi o tempo precioso que o Brasil teve de ter uma direita conservadora inteligente. E quem perdeu a eleição em 2022? Essa direita. E perdeu para a esquerda? Não, perdeu para si mesmo. Eu falei isso aqui, na época fui bombardeado. Deputado de direita nas vésperas da eleição. Na véspera da eleição andando com uma arma apontando para um cara, atrás de um cara. Polícia não faz isso, você deputado, pode fazer? Toda errada, toda desengonçada com a arma na mão. Perdeu não a eleição, perde a moral, perde o conceito. Entendeu? O outro vai pra trimuda, bota uma peruca loura, aí vira chacota, aí vai pra conselho de ética. Os caras não chegam assim, pô, vamos nos juntar aqui e vamos criar um plano de educação pro Brasil, vamos criar um plano de saúde para o Brasil, um plano de transporte, para que a população veja assim, pô, quando a direita entra, eles só ficam lacrando. Eles ficam lá no plenário só discutindo, vamos bagunçar essa sessão do fulano. Aí o fulano tá lá falando, aí levanta uma plaquinha. Olha que palhaçada. Aí eu fiz o vídeo e eu falei, bota eu pra ser deputado federal, eu vou lá pra trabalhar. Mas ai de um cara me chamar pra mão, Lucas. Porque eu vou fazer igual na época de escola. Na época de escola, Lucas, era o seguinte. Eu era criado só pela minha avó. Eu não podia ser expulso da escola. Não andava ruim. Só que eu era da confusão. E então, o que acontecia na sala de aula? Na sala de aula eu tomava cascudo.
Na sala de aula eu passava assim, o cara botava o pé assim e eu tropeçava, sabe assim, Lucas? Os caras metiam a mão na minha merenda, eu deixava fazer, irmão. Quando batia o sinal, eu corria. Aí o pessoal, correu de medo, correu de medo, correu de medo. Eu ia pra fora da escola, meu irmão. Eu ficava do outro lado da rua. Quando o maluco saía do portão da escola, que ele virava a primeira esquina, meu irmão, eu emburacava o moleque, mas eu emburacava. Teve um que eu emburaquei, ele ficou 2 semanas sem aparecer no colégio. E ninguém sabia por quê. Porque eu peguei a cara dele assim, a gente tinha um uniforme, que era uma calça azul e uma camisa branca com um escudo grandão assim do Rio de Janeiro. E tinha chovido, Lucas. Eu dei uma banda nele, que ele caiu numa poça de lama. E aí eu rolei assim, ó. E eu acho que ele só tinha aquela camisa. Ah, meu irmão, rasgou, ficou suja. E não fui expulso da escola. Então assim, o cara vai na plenária lá. Vossa Excelência é isso! E Vossa Excelência é isso, eu te pego. Meu irmão, vai ter que pegar. Porque eu não vou querer brigar nas frentes das câmeras. Frente da câmera eu só brigo se me pagar. Na frente da câmera, aí faz igual Popó versus Bambam. Isso aí me paga, eu luto. Agora, ontem mesmo, saí na mão com 6. Pra mim é normal isso. Então, o cara vai falar assim, você quer? Bate aqui não, irmão. Vai acabar a plenária, Vossa Excelência, Vossa Excelência. Quando tiver ter aquela rampinha assim, vai ter um maluco lá. Vai ter um maluco de um deputado assim, de bracinho cruzado, esperando assim, ó. E que isso, irmão? Que isso que, irmão? Agora a gente vai resolver aquela parada que você começou lá dentro. Aqui, não, mas peraí, Anderson. Lá dentro, não, meu irmão. O que fala lá dentro, fala aqui fora. E aí vai ficar pela primeira vez na história, deputado Anderson mete-lhe a porrada no deputado fulano. Aí vai dar cassação, aí vai ter conselho de ética pra dizer que foi agressor, que não sei o quê. E aí, como dizia minha avó, a Inês é morta. Por que eu falo isso? Para que você acorde pra vida sobre quem você vai votar nas próximas eleições. A gente hoje tem a ferramenta chamada celular. Gente, pesquisa. Entendeu? O candidato tá fazendo gracinha na internet, manda um direct pra ele assim, qual é a tua proposta pra cidade tal? Uma pergunta pra ele. E printa a promessa que ele fizer. Entendeu? Ele não foi no teu bairro aí? Ele não tem uma rede social? Vai no Instagram dele, no direct, e fala assim, fulano, o que você vai fazer pela rua tal? Aí ele vai fazer a promessa lá, ou vai ser automático. Tu printa. Se ele ganhar a eleição, tu começa a postar. Tô esperando, hein? Tô esperando você fazer. Porque a gente pode fazer isso. A gente não pode mais ficar refém. Irmão, é comprovado. De vez em quando eu vejo umas coisas que acontecem no cenário do mundo. Tipo, eu não sei quantos seguidores o Neymar tem. Pô, mais de 10 milhões? Irmão, ou seja, tu imagina o volume de direct que o Neymar recebe. Eu tô falando pra você entender o raciocínio. Irmão, de vez em quando você vê umas treta. Então, olha comigo. Imagina quantos directs esse cara não recebe por dia. Por hora. E mesmo assim, de vez em quando rola umas treta. De mulher que ele manda uma cantada. O cara vai lá e faz o quê? Pô, printa ali a conversa, não é isso? Porque o Neymar, ele não tem noção. Tô dando aqui o Neymar como exemplo. Nada contra o Neymar. Quero até ser convidado para ir no Cruzeiro também. Se ele me convidar, eu vou. Nada contra você, Neymar. Me convida para ir pro Cruzeiro para fazer uma oração, viu? E eu te dou uma aula de defesa pessoal gratuita. Te ensinar os negócios que em campo vai funcionar. O que eu tô dizendo é o seguinte. Quem tem Instagram, quando você começa a receber muita mensagem no direct, é igual o WhatsApp. Vai subindo as conversas, tá entendendo o que eu tô falando? Ela vai subindo. Pô, de vez em quando rola uma treta de uma garota que ele curte. O que a mulher faz? Pá, printa. Neymar me cantou. Aí o namorado da garota fala assim, ô Neymar, respeita a mulher dos outros. Tô dando aqui o exemplo do Neymar pra falar pra você ir no seu pré-candidato e fazer a mesma coisa. Não a mesma coisa de cantada, né? Pelo amor de Deus, né, velho? É a mesma coisa do tipo, ô doutor fulano, ciclano, se o senhor for prefeito lá da minha rua, lá da minha cidade, se você for ver, o que você vai fazer por tal situação? Aí ele vai mandar um direct. Pode ser ele mesmo pessoalmente, pode ser assessoria. A resposta vai vir. O que você vai fazer? Printar, ainda pode não instalar assim. Fulano me respondeu. Salva esse print. Hã, Lucas? E depois começa a sacudir o cara na internet, irmão. As pessoas são muito passivas.
As pessoas são muito assim, e reclamam, não tem saúde, não tem educação, não tem isso, não tem aquilo. Aí o prefeito anuncia, dia 10, não sei o que, teremos a presença do fulano de tal na praça pública. Então, aí você... E continua sem saúde, continua sem educação. E pra gente fechar o conta aqui, hoje, e eu tô muito feliz de poder ter essa possibilidade de me comunicar com as pessoas sem aquela obrigação ou a obrigatoriedade religiosa. Porque na obrigatoriedade religiosa, você quer falar muita coisa, mas você não pode falar porque você tem um ambiente chamado igreja, um local chamado púlpito, plataforma ali que você é tolhido. Eu já quebro um monte de paradigma, falo muita coisa que me dá que me dá muito problema, mas mesmo assim eu falo. Mas aqui, nesse momento, esse terreno aqui é meu. E nesse terreno meu aqui, meu amigo, eu falo mesmo. Falo mesmo e me responsabilizo. Então eu estou muito feliz de poder dizer o que eu tenho feito aqui, que é anunciar o amor de Deus sem a figura da religiosidade. Sem ter a necessidade de dizer para você a Assembleia de Deus está certa, a Batista está errada. Não. Dizer que você tem que reconhecer Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual ele é real. O mundo espiritual ele rege, ele funciona. A Bíblia faz distinção de 3 tipos de homens na Terra. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural ele não percebe que as coisas que acontecem ao seu redor têm uma espiritualidade de uma ação de Deus ou maligna. Ele acha normal. Quer um exemplo? Tragédia de chuva em tal lugar. Foi porque não limpou o bueiro. Foi porque não teve um projeto de expansão do rio, não sei o quê. Foi porque não tocou a sirene. É um homem natural. Ele tem respostas lógicas. As respostas não estão erradas, mas são lógicas. Esse é o natural. O homem carnal é aquele que ele não tem a solução, não sabe o que aconteceu, mas ele se beneficia daquela situação. Nós vimos agora no Rio Grande do Sul e gente que recebeu doação de água e estava vendendo a água. Isso é o carnal. É o cara que finge que te entregou uma cesta básica, faz uma selfie aqui, ó. Ele é o carnal, ele é o perverso. Ele é o que se dá bem com a tragédia. Tá entendendo? Ele tá vendo um caminhão virado lá, tombado, a pessoa presa nas ferragens, ele vai lá e rouba a carga. É o homem carnal. E o homem espiritual. O espiritual, ele discerne as coisas. E ele diz, isso aqui aconteceu por causa disso. O natural não vai entender e o carnal vai fazer chacota, vai fazer piada. O mundo espiritual, ele existe. Você goste, você acredite ou não, o mundo espiritual existe. Eu falei hoje numa reunião, Lucas, o seguinte. Já há mais de 15 anos, eu lido no universo de atleta, de jogador de futebol. Faço oração na casa de um jogador, faço um culto, conheço muito. É uma galera que vive uma pressão espiritual muito forte, muito pesada, por causa de moleque que dá em cima, de dinheiro envolvido, de noitada, de comemorações, enfim. Mas tem uma grande leva de jogador ali que quer ter uma presença de Deus. Eles não conseguem, mas a maioria quer. E uns conseguem, os que conseguem se dão bem. E eu estava dizendo, eu dei 2 exemplos. Eu dei o exemplo. E falo isso com muito carinho, não vou fazer disso uma piada, não. Eu dei o exemplo do Vasco, Lucas. Uma vez eu tive uma conversa com uma pessoa e eu falei assim, sabe por que o Vasco vai de mal a pior? Porque durante muitos anos o estádio de São Januário serviu como altar de adoração a outros deuses. Era enterrado no gramado obrigações a outros deuses. E isso é mundo espiritual e teve consequência, está tendo consequência. E o segundo exemplo que eu dei, eu falei do Gabigol. Falei, ninguém parou para pensar que a decadência e as confusões começaram a acontecer com o Gabigol depois do dia que teve o jogo Flamengo e Atlético, que ele diz, agora vocês vão ver o que é inferno. E no final do jogo ele levantou uma placa assim, ó, bem-vindo ao inferno. Meu amigo, o mundo espiritual não dá para brincar. Nada a ver, Anderson, tá viajando. Você é natural. Isso aí é pastor que quer like, você é carnal. O mundo... E eu, na época, eu sou flamenguista. Eu fiz um vídeo e joguei na internet. Parabéns pro Flamengo pela classificação, mas Gabigol, se retrata.
Pede perdão pra Deus. Não brinca com o negócio de inferno, não. Lucas, nunca brinque com questões espirituais. Você pode zoar pastor, você pode zoar a igreja, mas nunca faça paralelo de brincadeira, entendeu? Chega, vai pro inferno. Não faz isso não, porque o mundo espiritual ele existe, ele é real. Não é uma coisa que tá sob o nosso domínio, tipo, eu faço essa brincadeira aqui e não vai acontecer nada. Vai acontecer sim. Quando eu era criança, tinha um negócio que dizia, quem mexe com fogo faz xixi na cama, né? Eu mexia com fogo e não fazia xixi na cama. Minha mãe tinha uma planta chamada Comigo Ninguém Pode. Aí dizer, quem comer comigo ninguém pode, morre. Eu comi. Fica a cara toda empolada. Ou seja, eu fui testando todas essas lendas, sabe? Não, você não pode chupar manga e beber leite. Eu chupei manga e bebi leite. Entendeu? Isso é lenda. Agora, não brinca com questões espirituais, de diabo, de inferno. Você, mãe, pai, que chama teu filho, isso é uma peste. Isso é o Não faz isso não. Porque o mundo espiritual existe. E se o mundo espiritual existe, quer um conselho? Fique do lado do bem. Fique do lado de Deus. Diz a Bíblia assim, ó, que existe 2 caminhos que você pode escolher. Caminho de vida e caminho de morte. Ninguém quer caminho de morte. Por maior que seja a sua luta da vida, você não quer morrer. Seja sincero, você quer resolver o problema. Você fala que quer morrer, mas na verdade que você quer resolver o problema. Eu falei ontem pra uma pessoa. A pessoa falou assim, eu quero voltar pra minha terra. Eu falei, não, você não quer voltar pra tua terra. Porque se eu conseguisse pra você morar aqui nesse apartamento aqui, com essa estrutura, com teu filho estudando em tal lugar, aí ele, poxa, é verdade, eu não ia embora não. Eu falei, então você não quer ir pra tua terra, porque você quer resolver um problema. Você não quer morrer. Você quer resolver um problema. Então, por maior que seja o teu problema, você não quer morrer, você não quer ir pro inferno, porque o inferno não é essa figura mitológica, aonde lá você vai ficar bebendo cerveja, um monte de bunda na tua frente sambando. Não, o inferno a Bíblia diz que é choro e ranger de dente. Não tem alegria no inferno. Não tem essa história de você falar com as suas filosofias e suas convicções, tipo, se o céu é para conviver com essa gente chata, eu prefiro ir pro inferno. Não, você não prefere ir pro inferno. E tira da tua ideia esse conceito de pessoa chata, até porque até o chato que for para o céu, ele vai ser transformado. Esse corpo aqui vai se revestir de imortalidade. Essa fuça preta aqui vai ser transformada. Então, lá não vai ter Anderson, não vai ter Lucas. O que a Bíblia diz é que a gente vai receber uma pedrinha branca com um novo nome. Eu só vou conhecer o Lucas pela perspectiva espiritual. Que bom que você veio. Mas eu não vou lembrar assim, o Lucas trabalhou comigo no BK. Não vai ter essa humanidade no céu. Né? Tem muito pregador que fala assim, lá no céu vai ter muita surpresa. Quem você achou que não ia, foi. E quem você pensou que ia, não foi. Aí não é céu, irmão, aí é inferno. Isso é inferno. Já pensou? Tu chegar lá, querendo ver tua mãe não tá lá. Tu vai entrar em angústia, porque tu achou que tua mãe ia pro céu e tua mãe foi pro inferno. Aí vai virar um lugar de angústia, de gente desesperada. Isso é o inferno. E inferno é um lugar de angústia. É no inferno que você vai ter surpresa. Se você for, porque eu sei que eu não vou. E eu não quero que você vá. Então não brinca com o mundo espiritual, não. Por favor. Eu acho que sobre tudo que eu falei aqui, falei do sonho do podcast, falei da política, mas sobre tudo que eu falei nesse podcast aqui, essa é a palavra final. Não brinque com questões espirituais. E se você escolher um lado espiritual, e observa, não estou falando de igreja, não estou falando de denominação, falei para um amigo essa semana, falei, amigão, nós estamos em 2024. Eu te conheço há mais de 30 anos. Se firma com Deus. Quando eu te conheci, qual era o seu argumento? Poxa, igreja, cara, é muito chato, cara. Lá na igreja, é terno, gravata, eu não sei esse mundo não. Eu falei pra ele assim, hoje, irmão, eu vou numa igreja domingo de manhã, Lucas, que os caras botam uma bermuda, um bonezinho e vai pro culto. Então hoje você tem todo tipo de igreja, todo tipo de lugar para congregar. E Deus está nesses lugares sim, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Deus está aqui agora, eu estou falando sobre ele, Deus está aqui agora. E não tem ninguém tocando uma música, não tem ninguém dizendo aleluia, e Deus está aqui, porque eu estou falando o nome dele. Você fala o nome dele, ele vai estar presente. Então, que você possa ter essa oportunidade. Quero agradecer ao Lucas, que se propôs a estar comigo nesse desafio de um podcast solo, mas eu acho que é relevante. A gente brinca, a gente ri, mas a gente sabe que tem as coisas que têm que serem colocadas no lugar. Então, obrigado, Estúdios BK. Se inscreve aí no canal, comenta, compartilha, manda a sugestão de alguém que você quer que participe aqui na mesa. Se você quiser vir aqui no Conta Aqui, vamos fazer uma parceria bacana e legal. E até o próximo Conta Aqui. Valeu!